Vamos falar agora sobre o slide para o seu TCC, dissertação ou tese. Para essa aula, eu fiz modificações no slide que eu fiz para a qualificação do meu mestrado. Vou mostrar para vocês como era esse slide antes de eu fazer essas modificações. Aqui está o slide. Como vocês podem ver, eu preparei ele no PowerPoint. Aqui é a capa, bem simples. Aqueles modelos tradicionais que todo mundo faz dessa forma, ou a maioria. E para não deixar tão simples, tão basicão, eu coloquei um fundo aqui que é como se fosse um tijolinho. Não sei se você tá conseguindo enxergar, se você estiver assistindo pelo celular. Continuando aqui, né, nos slides, a introdução, coisa bem simples mesmo. Não tem nada de muito especial. São títulos, tópicos e imagens, basicamente. Aqui eu dei uma inovada. Eu fui deixando o tópico que ia ser comentado numa cor mais escura e os outros numa cor mais clara, para a pessoa que está assistindo perceber qual era aqui desses tópicos o que eu estava explicando naquele momento. Enfim, um slide muito basicão, né? Aqui o cronograma. Como eu disse, foi da qualificação do meu mestrado. Então, existe esse cronograma que são as etapas que eu ainda ia passar por elas. Agora eu vou mostrar para vocês as modificações que eu fiz nessa apresentação para usá-las aqui de inspiração para vocês fazerem nos seus materiais também, se for o caso. Aqui primeiro é a capa. Como vocês podem ver, a formatação ela é praticamente a mesma da primeira versão. Aqui são os dados da instituição. O título que eu fiz diferente, eu coloquei as informações mais importantes em uma fonte mais intensa. A letra ela é mais grossa e deixei no tamanho maior do que outras partes. Lá embaixo coloquei meu nome e eu não coloquei o símbolo da instituição, porque como já tem o nome da instituição, ficaria uma coisa repetitiva. Para mim, hoje em dia não faz muito sentido, então eu deixei assim. E no fundo eu coloquei uma imagem de um encéfalo que representa o objeto de estudo da minha defesa, do meu mestrado. E aí, os elementos aqui eu destrinchei. Como eu já disse em outras aulas, slide é de graça, então não tem por que você colocar tanta informação num slide só, se você pode distribuir e enfatizá-las melhor quando você distribui. E a pessoa que está assistindo consegue até entender melhor, porque não fica aquele amontoado de informações num lugar apenas. Aqui é uma parte da introdução. Então, aqui eu coloquei o nome introdução. Eu já vou explicar o que são, por que eu fiz isso, né? Coloquei a introdução, objetivos, metodologias de lado. Eu já vou explicar. Aqui é sobre o óxido nítrico, então eu coloquei algumas informações sobre ele, na forma de tópico. Coloquei uma imagem que ilustra a molécula, uma informação adicional. E lá embaixo, deixa eu me tirar aqui do vídeo para vocês visualizarem tudo. As referências das informações que estão nesse slide. Aqui, esse slide, quando eu fiz, eu me orgulhei demais de mim mesma. Eu fiquei me achando. Aqui é falando sobre as 3 linhas de pesquisa que foram sendo trabalhadas de forma simultâneas por pesquisadores diferentes que foram descobrindo funções do óxido nítrico. Aí tem o título de cada uma delas e abaixo a referência. E aí, como era pouca informação textual, não tinha uma imagem para ilustrar, eu enfatizei aqui no título. E aí eu coloquei o 3 bem grande. Enfim, aqui você explora a sua criatividade ao máximo.
Novamente eu fui distribuindo as informações, coloquei uma imagem que ilustra, o texto, como tinha todo esse espaço para colocar esse texto e a imagem não ocuparia mais que esse espaço, eu resolvi aumentar o tamanho aqui do texto para não ficar um espaço muito vazio. Aqui novamente eu explorei o título, coloquei mais ou menos no estilo daquele lá das linhas de pesquisa. Aqui eu fui alternando entre negrito e normal as fontes. É a mesma fonte, mas aí, como eu disse, eu fui alternando, fui deixando negrito ou normal para se tornar diferente, para não ficar de uma forma apenas. E lá embaixo, ó, no canto inferior direito, as referências. E por aí vai. Eu fui distribuindo as informações e assim fica muito melhor do que você colocar um amontoado de coisa num slide só. Os objetivos aqui eu coloquei uma imagem que representa o que seria um objetivo, né? Coloquei apenas o nome geral porque o nome objetivos já está aqui, então ficaria repetitivo. E coloquei aqui o objetivo geral. E aqui os objetivos específicos. Aqui é sobre a metodologia, o número de animais que foram utilizados e algumas informações ali abaixo. Aqui as etapas da metodologia. Resolvi nessa parte ilustrar com imagens e descrever cada etapa abaixo na forma de texto. E aqui são os resultados. Eu não coloquei todos os resultados, porque não há necessidade, não é o objetivo da aula eu mostrar para vocês os resultados da minha dissertação, mas eu coloquei um efeito aqui, ó, na imagem, e aqui embaixo eu deixei a legenda dela. E o cronograma eu fiz diferente. Coloquei aqui, ao invés da etapa escrita, eu coloquei uma imagem que ilustra e aqui abaixo eu coloquei as datas. Como vocês podem ver, os títulos de cada slide eu coloquei aqui na lateral. Introdução, objetivos, metodologia, resultados e cronograma. E para cada um eu deixei em uma cor mais escura aquele que representa o slide, aqui no caso o cronograma, e os outros eu deixei mais claro. Mas não é só isso. Se você estiver usando o Canva e clicar aqui, por exemplo, em resultados, você é redirecionado para os resultados. A mesma coisa vai acontecer se você fizer com os outros botões. Em metodologia, objetivos e a introdução. Eu criei botões para quando, por exemplo, você finalizar a sua apresentação e alguém pedir para que você mostre, por exemplo, volte lá nas metodologias, para você não ficar voltando slide por slide, você vem aqui, clica na metodologia e pronto. E você pode aplicar isso em qualquer apresentação, não precisa ser apenas de TCC, dissertação ou tese. Eu trouxe aqui como um exemplo. O objetivo dessa aula é te mostrar uma forma de criar o seu slide para TCC, dissertação ou tese. E na próxima aula eu vou mostrá-los como criar aqueles botões para você retomar a partes específicas da sua apresentação.